acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma reconstrução dos acontecimentos, como as coisas evoluíram nos últimos dias para chegarem até o ponto em que elas estão hoje. A gente já vinha comentando aqui no programa e repercutindo manifestações de setores do governo dos Estados Unidos, do Partido Republicano, parlamentares ligados ao partido, a Maria Elvira Salazar, talvez o nome mais destacado nessa frente, em diálogo com setores da oposição brasileira para disseminar nos Estados Unidos a consciência acerca do que está acontecendo aqui no nosso país. E o Marco Rubio chegou a dizer que sanções diretamente sobre o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal tinham grandes chances de acontecer. Até agora essas sanções não vieram, mas o Rubio disse abertamente em coletiva de imprensa, para a imprensa norte-americana, que havia grandes chances de essa sanção específica acontecer. Também vem sendo ventilada a hipótese da aplicação da famosa Lei Magnitsky. Então, além de uma suspensão de passaporte, de visto americano para as autoridades brasileiras envolvidas com esse cenário de autoritarismo que nós vivenciamos no país hoje, abre-se também a possibilidade de uma sanção sobre as suas próprias contas, né, que tem a ver com os negócios norte-americanos. Então, isso tudo já vinha sendo ventilado, mas nada na prática vinha sendo feito. Aí, nesta semana, o nosso caríssimo presidente Lula recepcionou as ditaduras do BRICS, o Brasil presidindo aí temporariamente esse bloco, recepcionaram aqui na minha terra, no Rio de Janeiro, com pompa e circunstância, os tiranetes do BRICS, e soltaram declarações oficiais criticando diretamente os Estados Unidos e Israel, condenando as ações em relação ao Irã, que é um dos integrantes do próprio bloco dos BRICS, defendendo aí políticas de contenção, de censura da circulação de conteúdo nas plataformas sociais, nas big techs, ferindo, portanto, de maneira muito direta agendas políticas, econômicas do governo Trump, agendas muito caras ao presidente dos Estados Unidos. E o Trump, que vinha tratando o Brasil de maneira bastante ponderada, bastante temperada, né? O Brasil não recebeu das maiores tarifas durante os tarifaços do Trump, até porque a relação comercial Brasil-Estados Unidos é uma relação em que nós temos déficit em relação a eles e não o contrário, mas o Lula fez de tudo para chamar a atenção do Trump para o Brasil com esses movimentos. E aí, nessa semana, o Trump publicou um pequeno tweet dizendo que Jair Bolsonaro é vítima de uma perseguição, é vítima de uma injustiça, e depois ele mesmo soltou um tweet maior, um tweet bem grande para os padrões do Twitter, do X, né, como se chama, dizendo que o Brasil está fazendo algo terrível no tratamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. E que ele tem acompanhado que o Bolsonaro vem sendo perseguido dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano, que não é culpado de nada e que o que acontece no Brasil é uma caça às bruxas e o único julgamento que deveria acontecer seria um julgamento pelo eleitorado do Brasil por uma eleição e não a perseguição ao Bolsonaro. Ele foi bem estridente nesse tom, nessa postagem. E a deputada Maria Elvira Salazar também publicou que era uma vergonha o que o Alexandre de Moraes fazia no Brasil e seria necessário que houvesse a adoção da Lei Magnitsky, que ela mais uma vez propugnou por essa implementação individual. Mas o Trump, na mesma toada, na mesma semana, enviou uma longa carta ao presidente Lula e emitiu oficialmente uma decisão no sentido de impor tarifas de 50% a todos os produtos de exportação brasileiros. E ele disse que isso se fazia em razão de práticas comerciais desleais, o argumento que o Trump usa em relação a todos os países que ele tarifa, ele sempre fala nos interesses comerciais do que supostamente seria um jogo comercial desleal com os Estados Unidos. E aí, embora o Brasil seja um país extremamente protecionista, eu sou obrigado a reconhecer que existe um déficit comercial. Os Estados Unidos não são superavitários em relação eles são superavitários em relação a nós. Então, o argumento que o Trump usa para tarifar outros países não se aplica ao nosso caso com justiça, esse argumento de que haveria um déficit comercial dos Estados Unidos, um argumento basicamente mercantilista do Trump, mas
Mas o Trump também alegou nessa carta que estava sancionando o Brasil pelas suas ações autoritárias de violação dos interesses de negócios norte-americanos. Isso também era razão, a perseguição ao Bolsonaro para essa tarifação. Ele também justificou dessa maneira. Sem dúvida, essas tarifas prejudicam sobremaneira a economia do Brasil. O Brasil não tem tantas opções e tantas alternativas para escapar, enquanto que a dimensão, a importância do Brasil como parceiro comercial para os Estados Unidos é muito menor do que o inverso. Então, sem dúvida, essa medida do Trump ela vai afetar muito os interesses dos brasileiros.